Boa noite. Seguinte, tá essa confusão aí, dessa divisão dessa herança do Gugu e esse monte de coisa desagradável acontecendo. Mas agora veio um repórter que trabalhou na época do Gugu, quando ele tinha programa na televisão lá atrás, na época da Vila Guilherme ainda, fazendo umas declarações bem desagradáveis, né? As outras todas a gente está acompanhando aí em torno dessa questão da divisão da herança. Mas o que esse repórter, que hoje, né, radialista, está falando, é bem complexo. Eu acho que é realmente... A gente está falando aqui de preservar a memória do Gugu, zero interesse, né? A gente está vendo aí quantas coisas vão aparecendo desde que veio esse problema dessa divisão, desse dinheiro, dessa herança. E aí surge aquele rapaz, Thiago Salvático, e não basta surgir querendo ser cônjuge, mas dizendo que tem vídeos íntimos. Um outro ex-produtor que também afirma que o Gugu frequentava determinados lugares, mas eu acho que quem pegou mais pesado agora foi esse rapaz. Até a própria garota da banheira, Luísa Ambiel, afirmando que o Gugu tinha um namorado. Tudo aquilo que o Gugu não fez em vida, tudo aquilo que ele preservou na vida dele, as pessoas não estão nem aí. Estão jogando no ralo. Elas estão realmente colocando o nome do Gugu em qualquer lugar. Agora apareceu esse radialista e dizendo isso aqui, ó. Do Gugu ser gay, do Gugu ser homossexual, não tem o menor problema. O respeito tem que ser para todos nós. O problema do Gugu era a devassidão que ele tinha. O Gugu era devasso. Ele gostava de bagunça. E se o Gugu hoje estivesse vivo, ele ia pra cadeia. Se o Gugu hoje estivesse vivo, ele estaria preso, estaria na cadeia. Porque para quem conviveu com o Gugu, sabe que é o seguinte: ou saía com ele, ou estava na rua. Aí você pode falar assim do outro lado do rádio, mas Cacá Siqueira, pelo amor de Deus, você é um apresentador de rádio de tantos anos, como é que você fala uma coisa dessa? Com que base você fala uma coisa dessa? Com a minha experiência própria, junto com ele. Para quem não lembra, na época, eu sempre digo isso, mas eu sempre falei isso fora do ar, nunca no ar. Na época que a gente estava com 28 anos, 29 anos, na época da Jovem Pan, eu era repórter do Viva a Noite, era eu repórter do Viva a Noite, a Mara Maravilha, começando como repórter do Viva a Noite, um programa que o Gugu fazia de sábado, e o Luiz Ricardo. Eram uns 3 repórteres. Eu era repórter daquele sonho maluco que que eles armavam a produção, uma carta fake, e ali naquela carta fake era o sonho maluco do telespectador, enfim, aquela coisa toda. Uma tarde, toca o telefone em casa, Mariano me liga. Gugu precisa falar com você, urgente, Cacá, mas urgente. SBT na Vila Guilherme. Vou pra sala do Gugu, me chega ele, faceiro, cheiroso, pedindo pra gente ir pra um lugar mais reservado do que na sala. Irmão, minha praia não é essa. Minha praia não é essa. Inclusive, minha esposa tá aqui. Gugu tá chamando a gente pra ir pra um lugar reservado. Ele na hora deu um somebody love e falou: ai, peraí que aconteceu um negócio. E picou o pau. A mula, ou qualquer outra coisa. Aí o que aconteceu depois de 3, 4 dias? Me liga a produção do Viva a Noite. Cacá Siqueira, quero agradecer os seus serviços como repórter. Então quem não saía com o Gugu estava na rua. É simples assim. Aí você pode falar pra mim, mas por que você não meteu um processo em cima dele? Pra quê? Pra que isso? Ia melhorar ou piorar qual situação? Agora, se fosse hoje, ele estava na cadeia. Então, eu sinto... A verdade, ela vem, gente, não tem jeito. A verdade, ela vem. Se não vem na vida, vem na morte. E essa veio na morte. Um cara que enganou. Ele não enganou a sociedade brasileira, as senhoras que... Ai, o Gugu, tão bonitinho, tão lindinho, tão assim...
Não, ele enganou ele mesmo. Ele enganou a Rose, a mulher dele, que criou os filhos dele. Ele enganou os 3 filhos dele, que a gente não sabe, que agora eles já desconfiavam. Foram criados fora do Brasil por conta disso. E quantos que não se aproveitaram desse segredo de Gugu Liberato? Quantos não ganharam dinheiro com isso? Tem casos de pessoas que filmaram, pessoas que moravam no Alfa Zero, que viam as bagunças que o senhor Augusto Liberato fazia na piscina com um monte de gente, aquela bagunça de festa do Calígula. Filmaram aquilo e mandaram pro cafetão. Olha aqui, ó. Veja esse vídeo. Vai pra imprensa amanhã. Gugu mudou no mesmo dia. Foi pra Aldeia da Serra, onde morava até a sua morte. Então isso é uma tremenda de uma confusão que se armou desrespeitosamente e à tona a verdade vem. E agora a preocupação é o menino, as duas, a esposa, a mãe deles. Então de que valeu tudo isso? Do que valeu tanto sucesso? Do que valeu tanta coisa e tanta mentira? Não valeu pra nada, pra coisa nenhuma. Não valeu pra coisa nenhuma. Uma vida inteira vivida pra nada. Uma vida inteira feita por mentiras. Quem não saía com o Gugu estava na rua, ou seja, ele está acusando o Gugu de assédio moral, de assédio sexual. O problema, Cacá Siqueira, não invalidando o que você está colocando aí, é realmente a questão de você estar fazendo isso agora, depois do Gugu morto, né? O Pablo Teixeira está dizendo aqui, todo mundo do meio artístico sabia que o Gugu era gay, só que ele mantinha uma aparência por ser uma pessoa pública e famosa. Agora todos querem ter seu minuto de fama. Pois é. E se o Gugu optou, porque até essa coisa do artista que está saindo do armário, é uma escolha, quem quer sair do armário sai, fala o que quiser. Agora, se a pessoa quer se manter no armário, é um direito dela. Aí depois de morto, essas revelações já não cabem. Mas no caso do Cacá Siqueira, desse radialista, então repórter na época, é pior, né? Porque ele está dizendo que ele foi assediado moralmente e sexualmente na época pelo Gugu. Cacá, uma vida inteira vivida para nada, são afirmações, né? É só uma pena que você não tenha dito isso enquanto o Gugu estava vivo, né? Porque com ele vivo, ele poderia responder, se assim ele quisesse, né? Mas acho a gente fazer qualquer comentário com uma pessoa que não está aqui para se defender, eu acho que não é legal, não é bonito, não fica bem na fita, sabe? Mas tá aí. Hoje a gente vê muito assédio moral, assédio sexual, tá aí o problema da Dani Calabresa com o Márcio Smelly, as acusações todas. Quem já foi assediado sabe que existe sim isso, e não é só no meio televisivo, não é só no meio artístico, existe em todos os lugares, né? Mas é algo assim realmente que faz a gente pensar. Cacau Berredo, boa noite. Cacau está dizendo aqui, ó, até parece que esse cara está preocupado com a família do Gugu, né? Ele está falando dele lá, está falando do que ele viveu realmente. Coloca a gente para pensar. Tomara que parem com isso, né? Pela memória do Gugu, por respeito ao Gugu. Tomara que parem de aparecer toda hora uma novidade, alguém que sabia uma coisa, alguém que teve alguma coisa. Deveriam ter feito isso quando o Gugu estava vivo. Eu acho que era assim que deveria ter sido feito.